Item 5. Projeto de Lei da Câmara, número 28 de 2015, não terminativo. Altera o anexo 2 da Lei número 11.416, de 15 de dezembro de 2006, Plano de Carreiras dos Senadores, dos Servidores, do Poder Judiciário da União e da outras providências. Autoria: Supremo Tribunal Federal. Relatoria: Senador José Maranhão. Relatório: favorável ao projeto. Concedo a palavra ao senador José Maranhão para proferir o seu parecer e a sua leitura. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania sobre o projeto de lei da Câmara número 28 de 2015, número 7.920 de 2014, na origem, do Supremo Tribunal Federal, que altera o anexo 2 da Lei 11.416, de 15 de dezembro de 2006, Plano de Carreiras dos Servidores do Poder Judiciário da União e da outras providências. Relatório. Vem ao exame da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania o projeto de lei da Câmara PLC número 28 de 2015, número 7.920 de 2014 na origem, de autoria do Supremo Tribunal Federal, que altera o anexo 2 da Lei 11.416, de 15 de dezembro de 2006, Plano de Carreiras dos Servidores do Poder Judiciário da União e da outras providências. O artigo 1º da proposição altera a tabela de vencimentos das carreiras do Poder Judiciário da União, constante do anexo 2, Lei 11.416, de 15 de dezembro de 2006, com redação dada pela Lei 12.774, de 28 de dezembro de 2012. O aumento varia de acordo com a classe e o padrão do servidor, de 53% a 78,56%, em média, correspondendo a 59,49%. O artigo 2º do PLC prevê que o aumento será implementado em 6 parcelas sucessivas, entre julho de 2015 e dezembro de 2017. Além do aumento dos vencimentos básicos, o PLC número 28 de 2015 também determina que os órgãos do Poder Judiciário da União deverão, no prazo de 1 ano, reduzir os gastos com função de confiança mediante racionalização de suas estruturas administrativas, artigo 3º. O aumento foi condicionado à existência de dotação orçamentária e à autorização específica da Lei de Diretrizes Orçamentárias nos termos do parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição, artigos 4º e 5º. Aprovada pela Câmara dos Deputados, a proposição vem ao exame do Senado Federal, onde não recebeu emendas. 2. Análise. No tocante à constitucionalidade formal, não há qualquer restrição ao PLC número 28, de 2015, tendo em vista tratar-se de matéria que deve ser disciplinada em lei ordinária de iniciativa privativa do Supremo Tribunal Federal, na forma do que dispõe os artigos 37, inciso 10, e 96, inciso 2, b, da Constituição Federal. Igualmente, do ponto de vista material, não há qualquer reparo a fazer. Além disso, o projeto não apresenta vícios de juridicidade e regimentalidade e vem vazado em boa técnica legislativa. Quanto ao mérito, a majoração dos vencimentos dos servidores do Poder Judiciário da União é um tema de absoluta justiça. A remuneração desses servidores encontra-se defasada em relação a carreiras equivalentes dos poderes executivo e legislativo, fato que tem ocasionado o aumento da rotatividade de servidores
com significativo prejuízo à prestação jurisdicional. A aprovação do PLC número 28 de 2015 permitirá o estabelecimento de remuneração compatível com carreiras análogas dos demais poderes e com o grau de complexidade das atribuições dos servidores do Poder Judiciário da União. Do exposto, o voto é pela constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade do PLC número 28 de 2015 e, no mérito, pela sua aprovação. Assinado José Maranhão, relator. Pode discutir, senhor presidente. Coloco em discussão a matéria. Pode discutir, presidente. Deputado Eduardo... olha, é o velho hábito. Senador Eduardo Amorim, senador Delcídio Amaral, senador Anastasia, senador Antônio Carlos Valadares, senador Berger, Senhor presidente, lá de Santa Catarina. para uma consulta, senhor presidente, para uma consulta. Pois não. Há evidências que será concedida vista ou que será solicitada vista, não de minha parte, a esse projeto. Não de minha parte. Não importa quem vai pedir, até porque se alguém pedir, tem legitimidade e prerrogativa para exercer e não vamos confundir as coisas. O encaminhamento que faço a Vossa Excelência é, se for realmente ser dado vista e esse debate for feito numa outra sessão, por que não conceder logo vista? Porque vamos gastar aqui hora num debate de uma votação que não vai acontecer. Seremos aqui, então, por economia processual e por respeito às pessoas que nos honram aqui com suas presenças, honestos, porque ficarão na expectativa de uma votação que não acontecerá. Então, essa consulta que eu quero fazer a Vossa Excelência, se Vossa Excelência assim entender. A discussão é regimental e durante a discussão, se alguém pedir vistas, também é regimental. Portanto, vamos iniciar a discussão, já que os inscritos mantêm as suas inscrições. Claro. Senador Eduardo Amorim. Senhor presidente, parabéns pela decisão. Isso é justo, é meritório e a discussão é extremamente salutar. Senhor presidente, esse projeto ele foi longamente discutido na Câmara dos Deputados. Passou pela Comissão do Trabalho, passou pela Comissão de Finanças e Tributação e depois para a CCJ da Câmara. Esse projeto, senhor presidente, faz justiça aos servidores do Poder Judiciário. Quero aqui parabenizar o nosso presidente, também relator, pelo seu relatório. Essa proposta permitirá a recomposição da remuneração dos servidores do Poder Judiciário brasileiro, tornando-a compatível com carreiras análogas dos demais poderes e com grau de complexidade das atribuições do Poder Judiciário. Trata-se, senhor presidente, na verdade, de uma reparação salarial justa a esses servidores, tendo em vista que desde 2006, têm os seus salários congelados, sem reajustes, com enorme defasagem, com prejuízo salarial em relação a outras categorias com grau de complexidades análogo, senhor presidente. O projeto prevê que o aumento gradual será efetivado em 6 parcelas sucessivas, iniciando-se em julho de 2015 e concluindo em dezembro de 2017. Portanto, plenamente factível, estabelecendo um reajuste médio, como já foi dito aí pelo nosso relator. É importante frisar, senhor presidente, é importante ressaltar que o relatório aprovado na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados esclareceu que a presente proposição encontra-se compatível e adequada com a proposta da Lei Orçamentária deste ano, de 2015. Portanto, isto não é argumento para que não se aprove. Assim, por questões de justiça e reconhecendo o comprometimento e a dedicação desses servidores no nobre e primordial missão de contribuir efetivamente para a promoção da justiça nesse país, meu voto, senhor presidente, é favorável à matéria porque estamos reparando e fazendo justiça a esses servidores. Com a palavra o senador Anastasia. Senhor presidente, de maneira muito célere, somente para ser testemunho do empenho dos servidores,
do Poder Judiciário da União, da Justiça Federal, do Trabalho, Eleitoral e Militar, e a sua dedicação e o tempo que o projeto já tramita. Então, eu gostaria de parabenizar o relator, eminente presidente, senador Zé Maranhão, pela lucidez do seu relatório e declarar aqui que o nosso voto será favorável. Muito obrigado. Com a palavra, o senador Delcídio Amaral. Senhor presidente, senhor relator, concordamos em gênero, número e grau com o teor e a legitimidade do relatório. Mas sou obrigado, senhor presidente, a pedir vistas até para fazer, senhor presidente... Silêncio, da mesma forma que nós acolhemos os nossos visitantes, nós pedimos que tenham... Quero registrar que nós precisamos votar uma matéria que tenha concretude. Portanto, reflita a nossa decisão no orçamento da União. Nós precisamos de fazer os ajustes para a gente não aprovar aqui uma quimera. Por isso, eu peço vistas e, sem dúvida nenhuma, acho absolutamente legítimo o pleito apresentado para atender especialmente a defasagem salarial dos funcionários do Judiciário. Portanto, senhor presidente, eu peço vistas para que a gente tome as medidas necessárias, sob o ponto de vista orçamentário, para atender a demanda ora apresentada. Muito obrigado. Eu peço à plateia que permaneça em silêncio, como a gente faz quando estamos dentro do Poder Judiciário. Senhor presidente, solicito vista coletiva, por favor. É regimental, vistas coletiva concedida, mas mesmo assim, se os pares entenderem que deve continuar a discussão, ela não será encerrada hoje, a discussão. Com a palavra, o deputado Dário Berger. Aliás, olha, senador Dário Berger. Bem, presidente, em função do pedido de vista, acho que fica até prejudicado a minha manifestação, razão pela qual eu, nessas circunstâncias, me abstenho de discutir essa questão. Com a palavra, o senador Antônio Carlos Valadares. Presidente, da atribuição do Supremo Tribunal Federal apresentar matérias semelhantes a esta. Ou seja, a Constituição Federal atribui ao Supremo Tribunal a possibilidade, a competência para apresentar projeto de lei dispondo sobre plano de carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União, assim como atribuição do Poder Executivo apresentar projetos, como já apresentou tantos nesta casa, em favor do plano de carreiras dos servidores do Executivo e assim também do Legislativo. Por que então essa discriminação? Se o Poder Executivo tem esse direito, o Poder Legislativo tem esse direito, e ao Poder Judiciário se coloca uma barreira diante do orçamento, uma vez que o orçamento federal, o Supremo jamais iria apresentar uma matéria desse tipo se não houvesse previsão orçamentária no âmbito das dotações orçamentárias do próprio Supremo. Eu recebi lá no meu gabinete, no estado de Sergipe, em Aracaju, o Sindicato da Justiça Federal, Sindijuf, através do diretor executivo Gilberto Nascimento, que representou a categoria. O diretor Hélio Leão, que também pediu, não só a mim, como ao senador Amorim e à senadora Maria do Carmo, que apoiássemos esse projeto, que estava consentâneo não só com os interesses do Poder Judiciário, como também da Câmara Federal, que o aprovou sem maiores resistências. Por isso que o Senado Federal, que nunca negou aos poderes constituídos deste país a possibilidade de exercer as suas atribuições constitucionais, tenho certeza absoluta que
aprovará a matéria. Mesmo com o pedido de vistas, eu não tenho a menor dúvida de que o Poder Legislativo, ou seja, o Senado Federal, se posicionará favorável a esta matéria, como eu estou me posicionando neste momento. Por mim, não haveria pedido de vistas, mas temos que respeitar o pedido do senador, líder do governo, que é o presidente também da Comissão de Assuntos Econômicos. E respeito, presidente, as atribuições de Vossa Excelência e temos certeza que Vossa Excelência, na próxima reunião, trará o projeto com a opinião favorável ao Supremo Tribunal Federal e aos servidores públicos do Poder Judiciário. Agradeço a Vossa Excelência. Volto a registrar. É proibido se manifestar. Com a palavra, o senador Walter Pinheiro. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, essa é uma matéria que eu diria até já sobejamente discutida aqui na CCJ do Senado. Estou me referindo, senador Valadares, não ao período de 2006, mas o período de 2011 para cá. Aqui nós travamos diversos debates sobre essa questão que tem a ver com reajuste de um outro poder. Portanto, não só essa matéria dos servidores, como também matéria envolvendo, inclusive, a magistratura. E a posição que nós temos assumido historicamente nesse processo é exatamente na linha de raciocínio que Vossa Excelência levantou. Primeiro, que há uma necessidade. Segundo, que há, principalmente, o princípio, aqui até anteriormente invocado no sentido contrário, meu caro Anastasia, por Vossa Excelência, na hora que nós votamos a questão da eleição. O princípio do respeito às esferas de poder, nesse caso. E aí, em particular, nós estamos falando de um outro poder. E, portanto, ao Judiciário compete, inclusive, a organização da sua estrutura, inclusive a sua estrutura salarial. Esse é um debate que, aliás, eu participo, senador Valadares, desde 1998, quando o embate que nós travamos na Câmara dos Deputados, quando eu era deputado, acerca da própria questão da reforma administrativa, meu caro senador Ferraço. Portanto, a estruturação dessas carreiras, em que pese muito bem fundamentado pelo relator Zé Maranhão, que trata exatamente a questão da defasagem salarial entre esses poderes, há de a gente também acentuar que há uma defasagem e uma discussão extremamente ruim dentro da própria estrutura do Judiciário. A gente tem uma situação que chegou de maneira tal a colocar até em risco o funcionamento de diversas instâncias do Judiciário. Alguns por opção de saída, aqueles que podem optar por sair, outros até, na medida do possível, fazendo a reestruturação do seu trabalho a partir exatamente de uma posição assumida, principalmente, às vezes nas esferas, inclusive, que o Judiciário tem que fazer o atendimento para a capilaridade que nós tanto aprovamos aqui. Eu não conheço uma bancada no Congresso Nacional, uma sequer, que não aporte recursos das suas emendas, senador Ferraço, para a estruturação do Judiciário nos lugares mais longínquos. Recentemente eu fiz uma comparação desse negócio do Judiciário, inclusive até com o Mais Médico, meu caro Zé Maranhão. Nós aprovamos aqui o Mais Médicos e no Judiciário, inclusive, tem uma situação extremamente delicada também. Eu não ponho recurso para instalar um fórum, meu caro Benedito, no interior de Alagoas, sem que tenha o juiz. Agora, não tem como botar uma instituição para funcionar com um único juiz, ainda que concursado seja, para ele tocar uma estrutura física, sem que a gente aporte, sem que a gente leve a essa estrutura do Judiciário no interior os seus servidores. Porque senão não funciona. Apesar de que na estrutura do Mais Médico é o contrário. Aqui a gente libera recursos para construir posto de saúde e não tem um médico. E com a chegada do Mais Médico, inclusive, não tem servidores.
Então, portanto, nós não estamos tratando de uma estrutura que trata só sobre a égide de dizer que nós estamos aqui tratando de salário. Nós estamos tratando de uma estruturação de um poder que é para servir a pobre. O judiciário é para atender pobre nesse país. Rico não precisa de justiça. Mas os pobres, inclusive os que estão nos lugares mais longínquos, dependem exclusivamente da justiça. E essa estrutura do judiciário é uma estrutura, por exemplo, Valadares, me permita chamar assim pela nossa relação não só de proximidade, mas de intimidade. É nessa estrutura, por exemplo, que acontecem os maiores casos de julgamento de processos, inclusive que determinam a renda na pequena Itabaiana ou na minha querida cidade ali próxima, que é de Alagoinhas, e por aí afora. Eu estou chamando Itabaiana de pequena porque eu estou comparando com o país. Mas a economia de diversas cidades, essa economia é sustentada a partir de processos e processos, principalmente da Previdência, que se estabelecem na estrutura do judiciário. Portanto, meu caro Anastasia, é para defender essa gente. Estruturar o judiciário não é cuidar da corporação, não é esse o debate que a gente tem que fazer. Seja servidor, seja juiz, seja promotor, seja o que for. Estruturar o judiciário é tornar e permitir que uma porta seja aberta em efetiva condição de atender a população mais carente desse país. Então, portanto, essa é uma matéria que eu discuto, inclusive, a partir, não de ontem, mas discuto essa matéria a partir, inclusive, desse conceito que aprendi a sustentar aqui no interior da casa. Então, portanto, nós não estamos tratando de corporação, ainda que estivéssemos tratando de corporação que não se respeita, efetivamente não tem condição nem de estar atuando. É natural que as corporações lutem pela estruturação dos seus salários. Não acho isso nenhum absurdo. Pior são aqueles que defendem as corporations. Aí é muito mais complicado. Então, portanto, acho que esse é um debate importante que a gente abriu no Brasil, principalmente a partir do ano 2000, que é a necessidade de você ter um serviço público e de você ter carreira. Aliás, eu tenho chamado a atenção, e o senador Pimentel é testemunha, que nós precisamos, inclusive, botar o dedo na ferida nessa questão do debate envolvendo as carreiras, para a gente não continuar tendo o debate que tem hoje dentro da Receita Federal, uma verdadeira luta fratricida entre analistas e auditores, a luta dentro do interior da Polícia Federal entre delegados e agentes. Portanto, precisamos botar o dedo nessa ferida, fazer esse debate no Congresso Nacional, discutir a questão do Código de Atribuições, enfrentar esse debate. Portanto, para a gente não ficar só no debate salarial, mas o debate também de estrutural, o debate que condiciona para que as coisas possam funcionar na estrutura pública até para prestar o serviço. Não adianta a gente ir afastando toda vez projetos como esse, sem, de uma vez por todas, a gente discutir o que é que significa a estrutura de Estado bem remunerada, bem estruturada, para servir a população. Portanto, esse é o debate que a gente tem que fazer. Aqui nós não estamos votando só se aumenta ou não aumenta o salário. Aqui nós estamos discutindo, inclusive, a possibilidade efetiva de continuar apostando na estrutura pública para servir o cidadão brasileiro. E não tem estrutura pública para servir cidadão brasileiro sem servidor bem remunerado, sem servidor, inclusive, em condições de trabalho. Então, portanto, esse é o debate, que é o debate que nós temos que fazer. É esse debate que eu aprendi a fazer sobre o papel do serviço público. É diferente. Portanto, eu não me lembro na história dessa discussão ter a participação de servidores que não tem colocado como pressuposto central exatamente a estruturação, a não precarização do serviço público passa por ter salários decentes. A não precarização do serviço público, que é, portanto, prestar serviço à sociedade, passa por a gente ter concretamente estruturas que se apresentem. Por isso apoio esse projeto, assim como também conclamo para que a gente possa trazer à baila dessa comissão as outras matérias que têm a ver, inclusive, com essa questão, seja ela salarial ou seja ela da estruturação do serviço público. Portanto, hoje nós não vamos poder votar,
mas concretamente na sessão seguinte estaremos aqui para a gente dar o nosso apoio, o nosso voto favorável a essa matéria. Eu peço aos nossos convidados que continuem em silêncio. Com a palavra a senadora Rose de Freitas. Espera aí um minutinho. Pede um minutinho. Desculpa. Além de senadora, de vez em quando sou mãe e aí tem que atender os telefonemas inusitados. Primeiro eu tinha muita esperança que o senador Delcídio não pedisse vistas hoje. Não pelo direito, a isenção do direito que lhe cabe, ou por qualquer outra visão que não fosse que esse tempo que nós achamos que o povo tolera é um tempo um pouco menor, sabe, presidente? Vossa Excelência sabe o tamanho dessa luta, a extensão dela, e quais os discursos que cabem dentro dessa luta hoje, com qualquer observação que venha, depois de ouvir o relatório do nosso querido presidente Zé Maranhão, de que são 9 anos de uma conversa infindável, que acaba sempre no único item: não tem recurso para isso. Eu acho que a pátria, para ser justa, ou o Congresso, os seus poderes constituídos, tem que observar o valor da reivindicação de cada um. Eu até queria homenagear a pessoa que está aqui do meu lado, que é um verdadeiro andarilho, mas que sabe com certeza que a folha já encostou na parede. Não cabe mais qualquer tipo de observação acerca dessa reivindicação justíssima do plano de carreira, dos servidores do Poder Judiciário. Nós não estamos falando de usurpação de orçamento de quem quer que seja. Esse orçamento não nos pertence. Esse orçamento é do Poder Judiciário, que cabe dentro de si, sim, esse plano de carreira que aí está. Nós vemos, a pedido de vista é justa, individual ou conjunto, entendi o que aconteceu aqui. A briga é muito mais ampla, é pela autonomia administrativa financeira do Poder Judiciário, essa conta que querem fazer, que agora não cabe mais. Portanto, eu só peço a palavra para dizer o seguinte: parabéns ao relator. Esse plenário aqui sabe que essa receita cabe perfeitamente. Isso não é receita do Orçamento da União, orçamento que eu presido, inclusive. Nós temos lá debates muito mais complicados do que hoje estabelecer justiça sobre o pleito desse segmento de servidores. Então, portanto, eu quero dizer que hoje nós estamos falando dos trabalhadores da justiça, vão procurar fazer justiça ao pleito que eles carregam nos ombros ao longo de tantos anos e que não precisaria, se houvesse autonomia administrativa e financeira no Poder Judiciário, de que nós estivéssemos aqui discutindo essa matéria. Essa matéria, por si só, constitucionalmente, já estaria resolvida. Portanto, gente, é apenas uma semana, viu? É uma semana apenas. Na próxima semana ela será votada. Com a palavra, o senador José Medeiros. Senhor presidente, infelizmente, a gente tem que ver isso ainda, de servidores terem que vir a Brasília para lutar pelos seus direitos. Vossa Excelência, que está aqui no Legislativo brasileiro há quanto tempo, já foi testemunha disso. Eu mesmo, quantas vezes vim a Brasília como servidor público para a gente pedir a Vossa Excelência e quantas vezes nos atendeu. Mas é uma agonia, porque, na verdade, essas coisas teriam que acontecer sem precisar disso. Eles têm que vir, têm que largar os seus estados, têm que ficar nessas pensões por aí, nessas pensões. Olha, é uma luta, só quem passa por isso sabe o que é. Para vir buscar o que já devia ser natural. Nossa Constituição, ela é clara. Os poderes são independentes e harmônicos entre si, quais sejam poder legislativo, executivo e judiciário. Quer dizer, devia haver uma igualdade, mas parece que o poder que tem a chave do cofre é mais igual do que os outros. Essa que é a grande verdade. Então, eu coaduno com as palavras do senador Antônio Carlos Valadares, que disse muito bem isso. É um poder que define a sua vida, que tem autonomia, que deveria ter
pelo menos em tese, né, a independência. Mas estamos aqui discutindo isso e os servidores tendo que se deslocar para cá para, em tese, fazer pressão para que o que deveria ser natural tem que acontecer a forceps. São essas as minhas palavras e fica aqui essa reflexão para que a gente possa, talvez um dia, ter um país que o que está escrito na Constituição possa fazer pleno sentido na vida real. Muito obrigado. Com a palavra o senador Romero Jucá. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Senhor presidente, primeiro quero louvar e parabenizar o voto do senador Zé Maranhão, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que avocou para si essa matéria extremamente importante para o país. Quero dizer, em nome do PMDB, que o PMDB encaminhará favoravelmente e votará a favor da aprovação da matéria. Quero aqui também dar um depoimento pessoal. Fui relator do orçamento deste ano e nós tratamos muito da questão do reajuste dos servidores do Judiciário e do Ministério Público. Tentamos uma negociação com o governo, inclusive de parcelamento, para que se botasse um pequeno valor esse ano para começar efetivamente a se atender. E tudo que nós buscávamos fazer de entendimento para alocação de recursos era impedido por uma questão inicial, que era a ausência da aprovação desta lei para que pudesse conter no anexo 5 os dados necessários ao reajuste dos servidores. Pois bem, o compromisso era e é de aprovar essa lei e, tendo a lei aprovada, se buscar ainda para esse ano uma suplementação de recursos para atender aos servidores do Judiciário e do Ministério Público no que for possível. Então eu quero aqui dar esse testemunho porque... Silêncio. Quero dar esse testemunho porque nós vamos cumprir o nosso compromisso. Nós tivemos um compromisso com a categoria de que, tendo a lei aprovada, se buscaria recursos para a suplementação. Então, esse compromisso está de pé, o PMDB vai honrar esse compromisso. Eu, pessoalmente, acompanharei esse compromisso, até porque trabalhei nessa negociação, tanto com o Ministério do Planejamento, quanto com o Supremo Tribunal Federal, o CNJ, e o ministro Ricardo Lewandowski, que quero aqui dar um testemunho do esforço, da dedicação e da luta do ministro Ricardo Lewandowski, no sentido de buscar uma solução para os servidores do Judiciário. Portanto, faço esse depoimento em nome da verdade, senhor presidente, e registrar que o PMDB marchará com um dos seus líderes, o senador Zé Maranhão, nesse relatório pela aprovação e pela justiça para melhorar as condições salariais e recuperar o poder aquisitivo dos trabalhadores da Justiça brasileira e do Ministério Público. Essa é a posição do PMDB, senhor. Silêncio. Mais uma vez eu peço aos convidados para permanecer em silêncio. Vistas coletiva regimental concedida a vistas e devolvo a presidência ao senador José